obrigado. Muito obrigado. Inicialmente eu quero agradecer, como sempre eu faço, a Noemi, a minha mulher, por ter inventado essa palestra. E aos meus filhos por organizar a palestra, né? Ao Ramiro, ao Daniel, a Márcio, ao Adriano, por participar dessa organização. E a vocês o meu muito obrigado pela presença de vocês, né? Mais uma vez estamos diante do nosso crescimento, do nosso caminho, da nossa vontade de crescermos. Eu acho que tem que diminuir um pouquinho o som, está dando um pouquinho de microfonia. Inicialmente eu vou ler uma mensagem que alguém mandou para mim logo que eu cheguei e pediu que eu lesse aqui no começo. É a Maria Helena. Ela diz: conversei com uma pessoa que me disse, se ele fosse essa pessoa maravilhosa que você diz que ele é, a vida dele seria um mar de rosas. Na verdade, Antônio Roberto, eu tenho certeza que você é uma pessoa abençoada, mesmo com as suas imperfeições humanas, mas que tem buscado o nosso crescimento, enquanto nos ensina as lições que já aprendeu ao longo da vida. Quero que saiba que eu admiro muito por sua atitude humilde e correta, por sua disponibilidade em compartilhar suas descobertas e principalmente pelo amor cristão que passa a todos nós. Que Deus o abençoe, Maria Helena. Muito obrigado, né? Só é possível sermos felizes se nós aprendermos a lidar com as nossas emoções e os nossos sentimentos. O mundo emocional é que determina e que estabiliza a nossa relação com a vida, com o mundo e com as pessoas. Por que a questão da ansiedade, né? Por que o tema da ansiedade? É porque o mundo descobriu, exatamente a partir do avanço da psicologia social, que nós somos as nossas emoções. A minha vida são as minhas relações e as emoções que eu tenho nessas relações. Se eu estou angustiado, eu sou a angústia. Se eu estou com medo, eu sou o meu medo. Se eu tenho emoções negativas, assim é a minha vida. Agora, é claro que o mundo é feito de luz e sombra. O mundo é feito do lado positivo e do lado negativo. Nós temos emoções positivas, amor, espontaneidade, alegria, esperança. E temos também um monte de sentimentos chamados negativos ou emoções negativas. Angústia, tristeza, saudade, mágoas, vinganças, depressões. E temos uma emoção que é o motivo da palestra de hoje, chamado ansiedade. Ansiedade. Se vocês me perguntarem qual é o mal do século, eu diria que é exatamente a ansiedade. A ansiedade é uma emoção que corresponde à minha reação a toda e qualquer ameaça possível. A toda ameaça, na medida em que ocorre, eu tenho algumas modificações corporais que me colocam diante em defesa do perigo. E o nosso mundo é um mundo extremamente perigoso, como diria o Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Então nós somos chamados à ansiedade quase que o tempo todo, né? Quase que o tempo todo. Antigamente, né, nos primórdios, o homem da caverna, o homem pré-histórico, ele tinha uma defesa com relação aos perigos reais à vida dele. Se ele encontrava um dinossauro, imediatamente ele se colocava em termos de medo. E aí o que acontecia com o corpo dele? O cérebro humano, diante de uma ameaça e de um perigo, aumenta a batida cardíaca. Então o coração bombeia mais depressa e dá taquicardia. E aí oxigena mais os músculos, a pessoa fica pálida. E aí prepara e coloca mais açúcar no sangue, exatamente para a pessoa fugir ou atacar. Diante de um perigo, a nossa tendência é ou atacar ou fugir. E quando esse perigo é real, é eminente, quando você tem um assaltante diante de você, alguém te ameaçando, é natural que o seu corpo entre em todo esse processo, né, metabólico que faz se preparar para a defesa, né, para a luta ou para o ataque, ou para a fuga. Ocorre que a ansiedade
Na ansiedade, quando nós estamos ansiosos, nós sentimos a mesma coisa. O nosso corpo entra como se tivesse um perigo real. A única diferença é que esse perigo não é real. É um perigo que eu imagino que possa ter. A ansiedade é sempre de uma ameaça possível. E aí é que complica, porque na medida em que a ameaça não está concreta, você então tem uma inquietação, você tem um mal-estar, o seu corpo é penalizado com isso. E isso tem muito a ver com a própria sociedade. A sociedade privilegia a ansiedade. Nós vivemos no mundo da pressa, no mundo da rapidez. A sociedade é toda estruturada te cobrando ansiedade. Quando eventualmente você começa a entrar numa certa calma, eles começam a dizer que você é lerdo, que você é mole, que você não está nem aí. Preocupa, vamos, depressa. E aí então essa é toda a dificuldade, né? Quer dizer, nós somos cercados por um mundo que privilegia a preocupação, que privilegia a ansiedade. E nós somos extremamente ansiosos. Nós perdemos, porque a vida ela é muito interessante. É um negócio muito interessante, é que nós nascemos apenas para viver. O objetivo da vida é viver, é celebrar, é estar presente, é respirar, andar, é usufruir, é fazer amor, é comer, dormir. E todo o demais foi inventado para facilitar esse dom da existência, esse dom da vida. Mas pouco a pouco a sociedade foi se formando e nós começamos a ficar à mercê do social, à mercê das obrigações, à mercê dos papéis. Se vocês me perguntarem qual é a maior queixa hoje existente no mundo, é a falta de tempo. Eu não tenho tempo, eu preciso de tempo. Não dá tempo para isso, não dá tempo para aquilo, eu tenho... Veja, por exemplo, a situação da mulher. Antigamente ela tinha, né, um papel que era o de dona de casa. Era o papel de mãe, de cuidar das coisas, etc. Na medida em que foi havendo uma evolução, graças a Deus, em que se percebeu a semelhança humana entre homem e mulher, a mulher também teve acesso ao mercado de trabalho. E aí ela tem uma profissão, ela estuda, ela sai, ela trabalha e continuou com os afazeres domésticos. E aí a ansiedade dela é muito grande. Como conciliar o tempo, né? O tempo do trabalho com o tempo da maternidade, com o tempo de dona de casa. Olha, o homem na nossa sociedade, ele foi treinado para ser vitorioso. A palavra dita desde pequeno, você vai ter que vencer, você vai ter que competir, você vai ter que saber. E aí a pressa vai tomando conta do nosso coração. E de repente você está tão envolvido na ansiedade, você está tão envolvido nessa velocidade vertiginosa da nossa cultura que você perde a consciência de você. Raramente você tem consciência de quem você é. E aí continuamente você se perde e aí vem toda a angústia, toda a depressão, toda a situação. E aí então o motivo dessa nossa palestra, quer dizer, é uma sociedade em que ela privilegia a pressa, a rapidez, e que você é cercado de todos os lados, e você tem solicitações, milhares de solicitações o tempo todo. E ao mesmo tempo que a tecnologia foi avançando, que o mundo foi avançando exatamente para nos dar um pouco mais de tempo, a própria tecnologia nos toma esse tempo. Vocês olham, por exemplo, o celular, né? Uma coisa maravilhosa. Inventaram o celular para quê? Para você ter mais tempo. Para você poder ligar de onde você está, você não tem que se deslocar. Mas também, por outro lado, é a fonte de 1000 outras ansiedades, né? Porque aí agora o filho te acha, né? O marido te acha, a esposa te acha, o chefe te acha, né? E sempre, evidentemente, sempre, né? Procurando uma forma de controle de ansiedade. Agora, qual que é o agravante? É que ao mesmo tempo que a ansiedade, ela é perigosa, ela nos mantém sob tensão, ela nos traz 1000 problemas, ao mesmo tempo nós não aprendemos a lidar com a ansiedade. É como se nós disséssemos, não tem jeito, o mundo é assim. O mundo é rápido, não adianta eu falar para o mundo que eu quero descer.
Não adianta. E a ansiedade é um dos grandes fatores de desequilíbrio no nosso corpo, do desequilíbrio na nossa saúde. Um dos maiores fatores. Porque a ansiedade, quando ela é excessiva, você entra no chamado estresse. O que é o estresse? É exatamente uma ansiedade que não passa. Porque se a ansiedade é uma resposta ao perigo, evidentemente, quando o perigo desaparece ou não acontece, a sua ansiedade tende a diminuir. O seu corpo volta ao normal. Não precisa continuar acelerando seu coração para se defender. A oxigenação excessiva dos seus músculos já não é preciso. O açúcar que o fígado joga no seu corpo já não precisa mais. Mas ocorre que nós vamos entrando num processo de agitação, de pressa, que de repente é o seu estilo de vida. A ansiedade como estilo de vida. Quantas vezes eu já me peguei no trânsito com pressa, depois eu não sabia nem para quê. Pressa para chegar aonde? Para quê? E as pessoas, né? As pessoas que dirigem, né? Quando são muito ansiosas, a maioria é, para entrar de férias, ela levanta cedo, quer arrumar tudo depressa para sair logo. E começa a brigar com a mulher, né? Normalmente o homem com os filhos. Mas vocês são muito maus, porque a mulher realmente demora para aprontar. É uma loucura. E está na hora e vamos logo e etc. E aí pega o carro e ruma, porque está em férias. E aí ruma e vai acelerado e tal. E aí se o menino falar, papai, para que essa pressa? Mas nós temos que chegar logo para começar as férias. E na verdade, essa corrida para as férias é a nossa corrida para a vida. Nós nascemos e estamos de férias. Nós nascemos para saborear a existência, para curtir o que acontece, para eu construir o mínimo que eu puder nesse mundo. Mas não, nós estamos aceleradamente e aí entramos no estresse. O estresse é quando você não consegue parar. É quando você se acelera tanto que o seu pensamento é acelerado, as suas emoções elas mudam rapidamente, você age, e tudo que você faz é com pressa. É sempre para o momento seguinte, né? Você levanta de manhã e começa a escovar os dedos, porque você tem que escovar depressa para tomar café. E você tem que tomar o café depressa porque tem que ir trabalhar. E você vai trabalhar depressa porque tem que almoçar. E almoça logo para voltar para o trabalho. E depois também logo você tem que ir para casa. E aí você tem que ir para aí não sei onde. E aí você vai ver televisão para depois conversar. E você conversa para depois jantar. E janta para depois dormir. E aí tem que dormir depressa para levantar. É sempre para depois. Você sabe, espero que você saiba de que vocês estão rindo, né? A ansiedade é uma preparação para uma luta, é uma preparação. O exemplo bom é um carro no sinal, com o sinal fechado e você ligeiramente acelerando com o pé na embreagem, pronto para atacar. Quando o sinal abre, evidentemente que você vai em frente, e aí alivia a sua ansiedade. Agora, imagina que você está com o acelerador e com a embreagem e o sinal não abre nunca. E aí vai forçando o carro, forçando, isso é que é o estresse. Cuidado pro carro não afogar, né? Se afogar... Isso. Ô Juninho, eu queria pedir que... Quem está tomando conta do Juninho? O Ronaldo. O Ronaldo? Eu precisava Só um minutinho, Juninho. Eu precisava do microfone aqui. Só um minutinho, Juninho. Ô Ronaldo, você poderia colocar o Juninho um pouquinho mais ali no meio, mais atrás, que aí a gente se vê. Depois no final, Juninho, você vai me fazer as suas perguntas. Tá bom? Durante a palestra você fica calmo aí, tá bom? Então tá bom. Tá ok? Não fica ansioso não, Juninho. Fica calmo. Coloca o Juninho mais ali na ponta para não atrapalhar as pessoas, viu, Juninho? Tá certo. Tá bom? Mas então aí, se eu acelero constantemente, né?
O Juninho, ele é muito meu amigo, por isso que ele tem essa liberdade de ficar gritando na minha palestra. E eu tenho a liberdade de pedir ele para não gritar na minha palestra, né? E aí, então, se está acelerando e acelerando demais, aí você se desgasta. E nós temos o risco do estresse. Porque uma certa ansiedade, ela é natural. Se eu tenho uma energia de vida, essa energia, ela é, de qualquer forma que ela se manifeste, é sempre uma energia. É eu em contato com a minha construção, eu em contato com o meu mundo, eu tentando resolver os meus problemas. Então, uma certa ansiedade é natural, desde que ela se transforme em algo da construção. Mas a ansiedade que não tem fim e que eu vou virando dela comigo mesmo, de repente eu estresso. O estresse, você tem 3 estágios fundamentais nele. O primeiro estágio é uma certa inquietação. Seria uma ansiedade ligeira e que é natural. Depois disso, se essa inquietação, essa ansiedade se mantém, né? Aí já começa a um segundo estágio em que você começa a ficar muito acelerado. Você começa a ficar muito acelerado e já tem dificuldade. E aí vem um cansaço. Quando qualquer um de nós, estiver se queixando muito, eu estou muito cansado, eu ando muito cansado, é sinal de que a minha ansiedade está muita e que eu estou estressando. E isso vai aparecer sob forma de insônia, sob forma de falta de apetite ou excesso de apetite, falta de vontade sexual ou excesso, quer dizer, começa a se manifestar de alguma forma. E o terceiro estágio é a exaustão, é na hora que eu pifo. É na hora que eu não aguento. E aí vem consequências tipo infarto, realmente até morte. É muito comum pessoas morrerem, né? Infartar e morrerem, terem colapso e 1000 outras doenças. Então é muito importante que eu entenda a natureza da ansiedade. Porque e como que eu vou trabalhar e as consequências dela na minha vida. A sociedade, de um lado, ela te incita à ansiedade. De 10 pessoas você conversa, 9 está te botando pressa. É o tempo todo. As empresas, então, é o inferno. Quando alguém resolve perguntar no serviço dele para quando que é o trabalho, eles falam para ontem. Seria dizer, então não precisa entregar mais, porque já passou, né? Esquecendo até do exemplo de Deus, né? Deus que é Deus, Ele fez o mundo em 6 dias, que Ele podia fazer num segundo. Ele fez em 6 dias e ainda descansou no 7º. Eu não entendia isso, Deus descansando. Depois eu entendi, porque mais adiante vai aparecer na Bíblia também a cada hora o seu cuidado, a cada dia o seu cuidado. Tem hora para tudo, tem hora para isso, hora para aquilo, hora para lutar, hora para fugir. Quer dizer, é esse simbolismo de Deus criando o mundo em 6 dias e ainda descansando. O 7º é muito bonito. Eu sei que alguém está pensando, mas como ele era um só, não tinha nenhum lá perguntando ele que hora que vai ficar pronto, né? Tinha ninguém botando pressa nele, porque Deus, diz o Guimarães Rosa, que Deus é a paciência, o diabo é que é a pressa. E você está numa ansiedade, parece que você está tomado pelo demônio. Você não sabe. E aí, ou seja, então é muito importante que a gente entenda e converse um pouco sobre as causas da nossa ansiedade. A primeira delas, né, as pessoas se queixam, não tenho tempo, falta tempo. E mais agravante, toda vez que você quer aumentar seu tempo, você tira as coisas que são suas, né? Você sempre está cuidando, né? Se você pegar uma escala de prioridades na nossa utilização do tempo, é mais ou menos o seguinte: primeiro, o trabalho. 8 horas, 10 horas, etc. por dia de trabalho. Primeiro é o trabalho. Segundo é a família. A mulher, os filhos, o marido, etc. Depois é para você fazer as coisas do dia a dia, suas, triviais, para fora. Depois são as suas coisas sociais. E por último, se der tempo, é você. Então não é à toa que nós somos tão ansiosos. Porque na escala da existência nós nos colocamos em último lugar.
A sociedade te ensinou a se colocar em último lugar na questão do tempo. Você pensa no marido, na mulher, no filho, no coisa, no zé, e depois, se sobrar tempo, é você. Por isso que todo mundo se queixa, não tem tempo para mim, eu preciso arrumar um tempo para mim, etc. Ou seja, primeira consequência da ansiedade, ou causa da ansiedade, causa sobretudo, é a minha incapacidade de dizer não. Não. A pessoa que foi treinada para ser bondosa, para atender a tudo e a todos, fazer tudo que os outros querem, ela não tem jeito de não entrar em ansiedade. Se vocês querem diminuir a ansiedade, vai ter que aprender a dizer não. Uma das palavras mais bonitas, mais necessárias na minha equilibração emocional, no meu caminho do crescimento, é a palavra não. Não posso, não quero, não vou fazer. E essa que é a grande dificuldade. Como é que é? Não, você pode até explicar o não, você pode até fazê-lo com a bondade, você pode até ter muita ternura em dar o não. O importante é aprendermos a dar o não. E nós não aprendemos, nós não sabemos. Toda vez que você dá um não, você morre de culpa. E essa é a dificuldade, porque nos ensinaram o contrário. Quando você era criança, você sempre tem que dar o sim para os pais. Fazia sim, senhor, fazia sim, senhor. Sim, senhora, né? Sim, senhor. E você vai fazendo. Aí você cresce e começa a adolescência, normalmente é um momento de revolta. É a hora em que começa a não querer dar o sim. E aí começa a dar não à torta e à direito, né? Não, não, não. Não para todo mundo, e aí começa a dar sim para namorada, para o amigo, pro outro. Aí não pode negar nada para o outro, para ninguém, não sei o quê. E quando casa, muda de dono, né? Quer dizer, aí já não é mais o pai e a mãe, mas é o marido e é o céu. Depois vem os filhos, e aí você se perde. As pessoas vivem extremamente afobadas, elas levantam de manhã e já tem que preparar uma coisa, tem que chamar o menino, porque ele não acorda. E aí tem que chamar para ir para a escola. E aí, enquanto isso, tem que pegar não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer. E aquelas que não trabalham fora, aparentemente, né, as pessoas dizem assim, bom, mas é assim, então tem tempo. Não, é pior, porque ela é chofer de todos da casa. Ela tem que carregar todas as coisas, tem que fazer todos os pagamentos, e além das outras obrigações. Ou seja, a exploração mútua, né, das relações, elas são a fonte de muita ansiedade. E as coisas não são combinadas. O papel de cada um numa relação tem que ser profundamente combinadas. Quer dizer, eu tenho que saber exatamente o que eu faço, o que você faz, o que é. Agora, essa capacidade do não é fundamental. Nós temos muita dificuldade em negar. E parece que quando você nega alguma coisa para alguém, você está negando a pessoa. Meu bem, pega um copo d'água para mim. Ah, não vou pegar não. Tá vendo, você não me ama mais, você não gosta mais de mim? Tá vendo? Você era uma escrava tão boa antigamente. Agora você melhorou. Para você, mas piorou para mim. Ou seja, é sempre uma alta exigência, né, das pessoas. A maioria dos nossos relacionamentos criam ansiedade. Porque você não pode negar alguma coisa para alguém. E olha que se eu não posso negar alguma coisa para alguém, eu fico extremamente apertado. E o pior é quando pedem coisas contraditórias. Um pede uma coisa e o outro pede outra. E eu tenho que atender as duas coisas, tenho que fazer isso e ao mesmo tempo fazer aquilo. Por isso é que eu sempre disse, amigo é a pessoa que aceita o meu não, eu aceito o não dele e está tudo ok. Mas falaram, mas eu pensei o contrário, Antônio Roberto, que amigo é pau para toda obra. Amigo é aquele que a qualquer hora que você precisa, isso é escravo, não é amigo. Antigamente era muito claro no Brasil o que era escravo e o que era amigo. Aí quando a Princesa Isabel assinou a abolição da escravatura, né, o que ela fez muito bem, né, porque é um absurdo a dissemelhança humana na escravidão, mas aí confundiu, aí a pessoa já não sabe mais o que é amigo, o que é mulher, o que é escravo. Outro dia tinha um amigo meu reclamando, né, um conhecido meu, talvez minha mulher já não passa mais minha roupa, não prega botão na minha camisa, não faz isso, não... Eu falei, escuta, por que você não casou com um empregado e contratou uma mulher? Ficava mais fácil, né?
essa autoexigência, olha, existe a palavra o amor. O amor é uma relação de autonomia e de liberdade. Quando eu amo alguém, eu tenho que ter uma competência de ser autônomo. E quando a pessoa me ama também. Se o objetivo do amor é a felicidade do outro, se eu quero que o outro seja feliz, é claro que eu quero que ela não seja uma pessoa ansiosa. Eu não quero acelerá-la na vida. Eu quero que ela seja feliz. E ela, obviamente, quer que eu seja feliz. Se é assim, cada um tem que ter o seu sim e o seu não. Os nossos desejos são sagrados, assim como é sagrado o desejo do outro. Se me perguntarem qual é o principal problema nos relacionamentos, né? Eu falei da última palestra Homem e Mulher, um dos grandes problemas é essa sensação de que o outro tem que fazer o que eu quero para provar amor por mim. É uma cobrança contínua, parece BNH, não acaba nunca, né? Sempre cobrando. É o filho cobrando da mãe, você não fez isso para mim, faz isso para mim. E aí põe a carta no correio, você não pôs a carta no correio, deposita isso no banco. E as mães acham que elas têm que fazer, porque para elas amar é sempre dar o sim. E aí os filhos não têm limites, aí eles aumentam a ansiedade deles também, e aí eles aprendem, o marido e a mulher. O meu sim é sagrado, mas o meu não também é sagrado. É claro que eu não posso apenas depositar a questão da ansiedade nessa capacidade do não. Mas ao invés de eu começar a cortar as minhas coisas, por que eu não corto o excesso de coisas que eu faço? E depois que você entra na roda viva, depois que você já está fazendo, parece que não tem jeito mesmo não. É igual o orçamento, depois que você já acostumou a gastar, quando fala corta, não tem jeito, isso também não tem, isso também não tem. Então, se vocês querem diminuir a sua ansiedade, vocês vão ter que aprender a dizer o não, com todas as consequências que ele possa trazer. Eu não posso querer agradar todo mundo e ao mesmo tempo, né, não ser ansioso. A grande fonte da nossa ansiedade é que você não define você na relação com o mundo. Você não se define como uma pessoa que merece da sua parte o maior carinho e cuidado, começando pelos seus desejos e pela sua vontade. Faz parte do amor o não, assim como faz parte do amor o sim. Existe um sim que eu dou para as pessoas, que é um sim para mim. Esse é sagrado. Tem pessoas que têm dificuldade de dar o sim. Pessoas, elas têm um problema com o sim. Mas aquele sim que eu dou para alguém que é também um sim para mim, esse é sagrado, eu tenho que fazer. Eu não posso sonegar. Em nome da minha felicidade, eu tenho que dar o sim para as pessoas, eu tenho que ajudar as pessoas. Existe um sim que eu dou para o outro que é um não para mim. Esse é a doença, é adoecer. E não é à toa que eu dou o sim para as pessoas que é um não para mim. Eu quero comprar a alma daquela pessoa, eu quero comprar o tempo dela também, eu quero comprar o amor dela. Sempre quando a pessoa renuncia, abre mão das próprias coisas, abre mão do seu tempo, do seu dinheiro, claro que depois ela cobra. Não, Antônio, eu fiz por amor, mas que ele tinha que ser, que tinha que ter um pouco de gratidão, tinha. Eu fiz por amor, mas que eles têm que olhar para a mãe deles depois de tanto tempo, tem. Para o pai. Esse dia eu encontrei com uma pessoa no shopping, ela falou: Antônio Alberto, eu adoro o seu programa, adoro suas coisas, só tem uma coisa que eu não concordo. É quando você fala que o filho tem que cuidar da própria vida e que não tem que ficar agradecido e grato aos pais. Ah, mãe, eu falei: você tem algum filho nessa situação? Ela falou: tem 3. Falei: é por isso. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ser agradecidas ao outro. Podem, viu, gente? Pode. E devem. Eu não posso exigir de alguém gratidão por mim, ué. Porque não depende de mim, eu vou sofrer à toa. Eu ser grato a vocês, por vocês terem vindo, isso é bonito. Agora eu querer gratidão de vocês pelo que eu estou fazendo, pelo amor de Deus. Eu não posso controlar. Então muito da minha ansiedade tem a ver com isso, né? Quer dizer, a minha incapacidade de dar o não. Existe um não que eu dou para as pessoas, que é um não para mim. Esse também não deve ser dito. Isso é teimosia.
Toda vez que eu dou um não para alguém, que é um não para mim também, é teimosia, é pirraça. Não faz sentido. Mas por exemplo, esse exemplo desse não é o seguinte: meu bem, vamos para o cinema? Não vou também não. Mas por que você fez isso também não? Morrendo de vontade de ir. Os adolescentes, eles pirraçam muito. Também não vou. Também não vai. Quer dizer, eu me lembro, eu era criança, né? Minha mãe me batia e depois falava: Toninho, vem almoçar. Eu falava: não vou não quero comer não. Morrendo de fome, né? Mas porque isso é a pirraça, é um não que eu estou dando à pessoa, que é um não para mim. Agora tem um não que eu dou para alguém que é um sim para mim. Esse é sagrado. Esse é sagrado. Ou seja, a ansiedade, ela nasce quando eu quero agradar a todo mundo, quando eu quero dar o sim para todo mundo, e aí depois reclama. É comum a pessoa dentro de casa, né, a mulher dentro de casa: porque ninguém me ajuda, porque eu faço isso, eu arrumo as camas, porque eu faço aquilo, eu ainda fiz o supermercado, e ainda tenho que trabalhar, e ninguém ajuda. Mas então não faz, ué. Não faço, não dou. Quer dizer, então esse é o primeiro ponto. A competência do não. Nunca diga sim quando você quer dar um não. Talvez, mas isso é muito difícil. É difícil, mas nós temos que batalhar. Mas a vida toda é difícil. E nós temos a vida inteira para aprender isso. É claro que no começo há um pouco de dificuldade. E não precisa simplesmente falar a palavra não. Você pode falar: você me desculpa, mas infelizmente não vai dar. Quer dizer, pode inventar desculpa se você quiser. O importante é que você tenha o tempo seu. É o excesso de compromisso que nós temos, né? Com o aumento das comunicações, com a facilidade das comunicações, do telefone, quer dizer, com o tempo você tem milhares de compromissos e você não quer faltar nenhum. E depois está uma ansiedade, e aí você começa a diminuir o seu tempo de sono para dar tempo, você tira a sua ginástica, você tira isso, você tira o seu tempo, aí você come depressa. Eu estava falando aquele negócio de eu sempre fazer uma ação para a outra, né? Que dia que eu vou escovar os dentes por escovar os dentes? Que dia que eu vou tomar o café para tomar o café? Que hora que eu vou trabalhar para trabalhar? Que hora que eu vou estar aqui na palestra para estar na palestra com todo o tempo do mundo? Por quando? Quando eu achar que eu sou uma pessoa importante. Quando eu achar que eu mereço uma vida, uma qualidade de vida melhor. Tempo é qualidade de vida. A ansiedade, ela acaba. O ruim da ansiedade não é que está errado, não. É porque ela acaba comigo. Ela acelera o meu motor, ela me coloca sempre em estado de alerta, sempre preparado para um perigo. E aí eu não vejo o pôr do sol, eu não sinto mais o cheiro da flor, eu já não tenho paciência de conversar com uma criança no meio da rua, eu já não tenho tempo para me perceber, eu já não tenho tempo para nada. E mais adiante nós vamos ver, essa questão de não ter tempo é muito grave. Porque de repente eu estou na vida para quê? É igual esses homens de negócio, né? Que botaram a sociedade, ela é extremamente competitiva e ela nos colocou num mundo de vitória. Você tem que ser vencedor. Lá nos Estados Unidos todo mundo é dividido em vencedores e perdedores. E no fim todos perdem. Porque os perdedores estão perdendo porque não tem nada. E os vencedores porque perderam a alma, perderam a vida, perderam o saborear da existência. É claro que eu não acredito que a gente vai chegar num nível de perfeição em que a vida será um mar de rosas, como diz o bilhete lá. Aliás, ninguém tem que ter o mar de rosas. A vida não é um mar revolto, mas é um mar onde você pode nadar, onde você pode usufruir do sol, onde você pode viver. A vida é para ser celebrada e saboreada, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das dores, das perdas, apesar da sombra. Agora, na ansiedade, tudo vira sombra. E eu não tenho nenhum momento de relaxamento, eu não tenho nenhum momento de paz, e que é a coisa que todo mundo quer. Quando vocês vieram aqui para essa palestra, é só para aprender a ter um pouco de paz. É o maior desejo humano, é o desejo de paz. E é pena que eu jogo fora essa minha paz a troco de outras coisas que não me levam à felicidade. E aí entra a segunda questão, né? Com relação à ansiedade. Nós temos muita dificuldade em sermos pessoas pacientes, num ritmo mais harmonioso, um ritmo melhor da nossa vida, porque nós temos uma dificuldade com relação ao prazer.
Nós temos uma resistência ao prazer. Parece que o bacana é trabalhar, é ter mil problemas, é ter dificuldade, e as pessoas vão acostumando. De repente, se você tem muita coisa para fazer, você reclama. De repente, se não tem nada para fazer, você reclama também. Quer dizer, ou seja, nós temos uma aversão ao prazer, e isso foi dado pela sociedade. Como a sociedade ela é orientada para o mando, para a posse, para o poder, para o controle, não interessa que você seja feliz. Eu tenho insistido na tecla da felicidade, é porque é a única tecla que tem que ser insistida. Nós temos que nos reorientarmos no tempo, mas em função do meu prazer. Nós adoramos as coisas complicadas, difíceis. Nós adoramos tudo que foi conseguido com muito custo. Nós adoramos o sacrifício. Coisas sem esforço não vale. Ah, mas não adianta, ele ganhou porque o pai dele deixou para ele, aí não adianta. A nossa birra com adolescente, você sabe qual é, né? É porque eles sabem o que eles gostam? De ir ao shopping, namorar, passear, brincar, dançar. É um absurdo. Eles tinham que querer igual nós, levantar cedo, trabalhar feito cão 10 anos, infartar. Preocupa, esse menino não tem vergonha, ele não preocupa com nada. Ou seja, nós achamos ruim, nós achamos um absurdo a pessoa estar em estado de relaxamento, ela não está ansiosa. Porque a ansiedade é sinal de responsabilidade, é sinal de uma pessoa que cumpre com os seus deveres, é uma pessoa... Nas empresas, os chefes, os gerentes, eles movimentam o dia inteiro para mostrar que estão fazendo alguma coisa. Alô, como é que é? Não, só um minutinho, pega, né? Fuma, bebe café, subir, atende o telefone, bate o e-mail... Quer dizer, é uma loucura porque há uma confusão na nossa sociedade entre pressa e rapidez. Pressa e rapidez. São duas coisas absolutamente diferentes. Você tem que fazer essa diferença na sua vida. Rapidez é eu fazer as minhas coisas no ritmo que eu dou conta. É o casamento entre o meu ritmo e o ritmo do mundo. E se você é um tipo mais mole, você tem que avisar logo para todo mundo. Fala, olha, eu sou um tipo mais lento, não existe não, porque não vai dar. Agora eu vou contar um segredo para vocês, só para vocês. A minha batalha na minha vida é para me tornar cada dia mais lerdo, mais calmo. É difícil, porque eu fui treinado como todos nós para acelerar. Então, ou seja, a rapidez é eu fazer as coisas que eu dou conta, é o meu jeito, e cada pessoa tem um ritmo, cada um tem um caminho, cada um tem um jeito, mas nós não sabemos nem qual é o nosso jeito. E a gente culpa de não dar conta de resolver 1001 problemas ao mesmo tempo. Agora a pressa não, a pressa é exatamente a ansiedade. É uma rapidez falsificada. É aquela... Então, mas eu desejo tantas coisas, eu tenho vontade tanto assim de conseguir tantas coisas, eu tenho que correr. E eu descobri que quem corre come cru mesmo. Quem tudo quer, tudo perde, devagar e sempre, vai devagar e pouco. Uma vez eu estava na ilha de Itaparica, e eu estava de férias, passeando pela ilha, e de repente eu passei assim, tinha uma senhora descascando alho. Um monte de alho aqui, né, e uma tigela aqui de uma bacia do lado de cá. E tinha 3, 4 alhozinhos descascados, e ela com aquela montanha assim. E eu passei e falei, ai, graças a Deus eu estou de férias. Hoje eu tive pena da mulher. E ela tá, e aí eu fui, conversei, não sei o que, fui lá, fiquei um pouco. Quando eu voltei, esse monte de cá estava enorme de alho descascado, e aquele lá um pouquinho, né? Eu falei, mas então alguém ajudou essa mulher, não é possível. Aí eu cheguei perto dela e falei, ô minha senhora, a senhora não repara não, mas escuta, me dá o seu segredo, como é que a senhora conseguiu descascar tanto alho em tão pouco tempo? Ela falou, meu filho, vou te ensinar, é o seguinte, você pega o alho,
pega a faca e vai descascando, bem descascadinho, pondo aqui do lado. O segredo dela é o seguinte: não adianta afobar. A afobação é uma rapidez falsificada. Eu vou dizer para vocês, a verdadeira rapidez é fruto da paciência. Nós temos que aprender e retomar o mundo da paciência. O mundo da paciência é o mundo religioso, é o mundo do meu contato com o universo, é o mundo do meu contato com Deus. Por isso que o Guimarães fala, Deus é a paciência. É a paz do meu coração, é a minha união com o infinito, com o eterno. Nós fazemos parte de uma eternidade, querendo ou não. E a menos que eu vislumbre 1 milímetro dessa eternidade no meu coração, eu vou viver agitado e ruim. E nem a desculpa de querer ir para frente serve para a pressa e para a ansiedade. Porque quanto mais longe eu quero ir, mais paciência eu tenho que ter. Eu me lembro uma vez, né, um dos meus filhos, né, o Ramiro, que coordena, ele junto com o Daniel, coordena essa palestra, vocês já devem tê-lo visto aí, né? O Ramiro devia ter mais ou menos uns 5 anos, 5, 6 anos. E eu morava no Retiro das Pedras nessa época. E aí naquele dia eu ia dar um passeio pelo vale, né? Lá tem um vale muito bonito, muito grande, muito... E eu falei, eu vou. E eu estava passando com pressa perto do quarto dele, quando ele acordou, falou, papai, onde você está indo? Eu falei, estou indo lá para o vale. Ele falou, posso ir com você? Eu falei, só se for rápido, depressa, porque eu já estou pronto, já estou indo e tal. Ele falou, não, mas tem espera. Eu falei, então anda depressa, anda logo, pega aí, eu estou indo passear, e já está tudo agora que você acordou. E aí ele levantou, começou a botar a roupinha dele, não sei o quê, e pegou o tênis e eu puxando ele, vamos logo, Ramiro, vamos embora. Então, quando chegou assim na rua, ele virou para ele amarrando o tênis e falou assim, escuta, papai, esse lugar que nós vamos é muito longe. Eu falei, mas por isso que você tem vindo depressa, vamos logo, vamos andando. Ele falou, papai, se é longe, a gente tem que ir devagar, senão nós não vamos aguentar, não. Foi a primeira vez que eu vi estruturado o sentido de que quanto mais longe eu quero ir, quanto mais santo eu quero ficar, quanto melhor eu quero, mais devagar você tem que ir, porque senão você não dá conta. Você que tem altos ideais, que você... E depois nós temos que ver também a qualidade da nossa vida. Eu não sei se todos nós somos chamados à acumulação que a sociedade nos incita. Essa insistência no ter, no possuir, esse sucesso excessivo que me chama, eu não sei se vale a pena. A gente tem que medir, é claro que o ter é muito importante, é claro que o andar, o sucesso social, você ter dinheiro, você ter prestígio, claro que é bonito, desde que esteja a serviço do saborear da existência, né? De que vale esse processo todo da vida, de que vale se na verdade eu não usufruí-lo. Então essa aderência ao prazer, não o prazer imediato, mas ao prazer de viver, essa aderência, eu tenho que minimizar as minhas obrigações, é o tempo todo, é só obrigação, eu tenho que fazer, eu tenho que ser isso, eu tenho, e aí eu tenho obrigação de mãe, de pai, de chefe, e só sobra obrigação. E as devoções? Por favor, ao menos durante algum tempo inverta, primeiro as devoções, depois as obrigações. A insistência, né? A fábula de La Fontaine, vocês conheceram na pele, né, no corpo. A formiga e a cigarra. E a formiga batalhava e fazia, e ansiosa, e aguardando, e acumulando. E a cigarra, né, brincando, cantando. Aí chegou o inverno. Olha o medo que nos coloca. Aí chegou o inverno, aposentou a formiga. E a cigarra lá morrendo de fome no frio, coitada, né, bate na porta. Formiga, não dá para você me dar uma comidinha, não. Você que durante o verão dançava, agora, né, cantava, agora no inverno você dance. Essa é a fábula que nos contaram, porque a outra é o seguinte, estava a formiga andando, encontrou com a cigarra, que estava ótima, bem, e a formiga falou, por que você está tão alegre, cigarra? Ela falou, estou indo para a França, de férias.
A formiga falou, então, por favor, se você encontrar com um tal de La Fontana, manda ele para aquele lugar, viu? O terceiro ponto, além dessa dificuldade com o prazer, o terceiro ponto que nos leva à dificuldade de relaxar é o controle. É o controle. Nós queremos controlar tudo. Nós saímos do mundo da realidade e entramos sempre no mundo das possibilidades. Existe o real. O real é isso aqui, vocês estão aqui, estão me vendo, eu estou falando, o Paulo Rogério está filmando, né? Isso é o real, é o que é. As possibilidades é tudo que pode acontecer depois. E se eu entrar no mundo das possibilidades, eu enlouqueço. E o controle é isso, né? É a preocupação. É o controle, eu quero controlar tudo. O grande medo nosso é de perder o controle. Perder o controle de si próprio, perder o controle da casa, o controle do marido. Por isso que essa luta de controle, é claro que me dá muita ansiedade. Ué. Se eu começar a pensar que tudo que é possível de me acontecer, tudo que pode acontecer aos meus filhos, à minha mulher, aos meus amigos, eu entro aqui numa ansiedade que vocês têm que me internar. Tudo de ruim pode acontecer. O mundo das possibilidades é um mundo sombrio. Nesse momento é possível que daqui a 4 dias você tenha um infarto. É possível, é. É possível que tenha um acidente, é possível. É possível que te traiam, que te xingam, é possível. É possível que a sua mulher tenha uma doença, é possível. Tudo é possível. E eu não posso entrar na onipotência de querer controlar o impossível. A ansiedade é isso, é sempre de alguma coisa que pode acontecer. E as pessoas ansiosas ainda tem o seguinte, ela não contenta dela entrar no mundo das possibilidades, ela te coloca também. Ó, menino, cuidado que olha, qualquer hora dessa você vai ver o que vai te acontecer. Você toma cuidado, porque, quer dizer, e a gente vai passando essa ansiedade uns para os outros, né? Vai. A pessoa acha que se ela ficar ansiosa, e ela acha que se ela ficar ansiosa e contar para o outro, que a dela vai passar, não fica todo mundo. E é um tal de advertir, e tome cuidado, e coisa, né? O filho viaja e a mãe está preocupada porque pode ter um acidente, mas pode mesmo. Pois é, mas então eu não consigo dormir, eu não consigo. E é verdade, eu estou querendo controlar o incontrolável. Uma vez eu estava indo para os Carajás, encontrei um amigo meu na rua, ele falou, Alberto, você toma cuidado, viu? Eu soube que você está indo para os Carajás, aquele aviãozinho da tábua, mexe e vira, cai lá na floresta. Eu falei, escuta, vem cá, só um minutinho. Estava perto de um bar, falei, vem cá, vamos tomar um café aqui. Agora me fala o que é que você está querendo dizer quando você fala para eu tomar cuidado. É para eu fazer o quê? É não ir? É dirigir o avião? Não tem jeito não, mano. Quer dizer, ele está querendo me colocar com medo do que é possível. E é possível. E a maior das possibilidades é uma certeza, a nossa morte. E eu não posso viver em função dela, eu não posso viver, porque o meu destino é existir, meu destino é exatamente usufruir, é eu celebrar a existência. Quer dizer, então essa questão do controle nós temos que trabalhar. Porque ao mesmo tempo que a gente não é voltado para o prazer, nós somos excessivamente voltados para o poder, para o controle. Olha, na verdade, o medo de perder um controle é uma ilusão. Nós não temos controle de quase nada na vida. Absolutamente nada. Eu não posso controlar o que vocês pensam, eu não posso controlar o que vocês sentem, eu não posso controlar o que fazem. E como a grande faixa, o grande ponto da vida humana é a liberdade, aí é que eu não controlo mesmo. No máximo eu posso gerenciar o que estiver acontecendo. E eu tenho que deixar as coisas acontecer para ver como é que faz. Eu não posso antecipar. A minha cabeça é maravilhosa enquanto previsão. Eu posso prever algumas coisas, mas certeza ninguém tem. Eu não posso ter certeza. E a nossa inquietação, a nossa angústia é esse desejo de controlar.
e controlar o tempo todo, sempre querendo controlar o marido, o filho, o que acontece, o que não acontece, e é claro que a ansiedade vai a 1000, porque na verdade você estressa porque você não tem condição de controlar. Um outro fator da nossa ansiedade é a culpa. Aí já é uma ansiedade de algo que já aconteceu. Não é a ansiedade do possível, mas do real. Eu errei, eu não devia ter feito isso, eu estou fazendo tal coisa errada. E aí começa a ansiedade, a culpa. Ou seja, toda linha perfeccionista me leva à ansiedade. É como se eu estivesse na vida para não errar nunca. Não erres nunca, não faça nada errado. O que é uma hipocrisia nossa, porque nós sabemos que todo mundo faz errado o tempo todo. Todo mundo erra, não tem jeito de não errar. E o erro, ele é meu amigo enquanto ele me ajuda a viver, enquanto ele me ajuda a construir. Mas ele não pode ser o meu inimigo. Eu não posso ficar em função dessa culpa o tempo todo. E um outro fator, além, aí a culpa eu já tenho falado muito, né? Quer dizer, e a saída da culpa é eu me perdoar. Ou seja, se eu tenho medo de perder a minha imagem, né? A imagem de perfeita que eu vendo para as pessoas, imagem de que sabe tudo, imagem de que... A gente tem uma necessidade de provar o tempo todo que está certo. A gente tem o tempo todo vendendo uma imagem, até coisas que você não sabe, você fala para não dar. Isso é muito comum. Aqui diz que tinha um governador aqui, teve um governador aqui em Minas que era tido como meio bronco, né? Diz que estava tendo uma cerimônia lá em Ouro Preto. E aí a cerimônia da Inconfidência, distribuiu as medalhas e tal, e as autoridades todas foram para o museu. Aí chegaram perto desse governador e falou: aquele esqueleto ali é de qual Inconfidente, governador? Ele falou: aquele ali é do Tiradentes, do Protomarte, né? Todo mundo achou estranho, mas continuando. Depois eu falei: e aquele ali menorzinho? Aquele é dele mesmo, do Tiradentes, quando era criança. A pessoa vai falando para provar que sabe. É para provar que sabe. Nós temos uma ansiedade de perfeição, que tudo que nos pergunta a gente tem que saber. Uma das maiores ansiedades é a ansiedade do palco, é de estar diante das pessoas, é de falar em público, porque parece que eu tenho que saber tudo, as pessoas acham que eu tenho que saber tudo. Quando alguém te pede uma informação na rua, você entra em ansiedade. Não sei quem colocou na sua cabeça que quando alguém te perguntar uma coisa, primeiro que você tem que responder. A pessoa responde, você responde, pergunta. Não, fala: não, eu não vou responder isso, eu não sei, não quero, não vou. Segundo, que tem que ser na hora. Você fala: não, eu quero 3 dias para pensar. Eu vou... Mamãe, o que é isso? Eu vou pensar, meu filho, me dá tempo. Não pode, tem que ser na hora. E terceiro, tem que ser certo. Qualquer hora. Por isso que as pessoas têm medo de pergunta. Essa dificuldade de dizer não sei é sempre, né? As piadas de escola sempre são assim, né? Da escolinha lá, da televisão. É sempre assim, é coisa que a pessoa finge que sabe que não sabe. Igual o menino lá, o professor perguntando: se Camões estivesse vivo hoje, não é, fulano, falando com o aluno, ele seria uma pessoa extraordinária. O aluno falou: sim, seria um grande fenômeno, seria uma pessoa realmente que todo mundo ia ficar admirado. O professor falou: então por que você acha que Camões seria tão famoso? Ele falou: pois ele ia ter mais de 400 anos. Então ia ser uma pessoa muito extraordinária. E um outro ponto, talvez esse seja o ponto central da nossa ansiedade, é a nossa relação com o tempo. O tempo perguntou para o tempo qual era o tempo que o tempo tem. E o tempo respondeu para o tempo que o tempo que o tempo tem é o tempo que o tempo tem. Nós somos dono do nosso tempo ou as pessoas são donas do nosso tempo? Uma das maiores descobertas da física moderna é que o tempo não existe.
Isso é uma ficção, isso foi inventado, é uma convenção para você falar. Entre um evento e outro evento, você fala de tempo. Você mede o tempo pelo sol, deu o nome de dia, etc. Mas o tempo, o que é o tempo? Ninguém nunca pegou no tempo, ninguém nunca viu o tempo, ninguém nunca cheirou o tempo, ninguém nunca pesou o tempo, e não tem. Eu sou o tempo. Eu nasci, eu estou vivendo e eu sou o meu tempo. E eu tenho que me assenhorar desse tempo, porque eu tenho que me assenhorar de mim. E aí eu sou dono do meu tempo, as pessoas são donas do meu tempo. Eu sou dono de mim, eu exerço a minha autonomia, o meu eu quero, eu não quero ou não. E aí então vem o tempo das dificuldades, né? Porque quando eu não lido com o tempo como um bem abundante dentro de mim, realmente eu entro em parafuso. Eu entro em dificuldade. A vida que foi feita para ser vivida, ela acaba sendo empurrada. Quer dizer, você tem que fazer, quer dizer, o tempo. E eu tenho várias formas de perceber o tempo. Quando eu era criança, o tempo era um tempo sem fim, por isso que a gente tem tanta saudade da infância. É porque é um tempo sem fim, a criança ela não tem que controlar ninguém. Ela só tem que obedecer, fazer o que manda, e ela não tem que controlar nada. Então o tempo dela é infinito. Olha, eu vou te dar esse presente no Natal, daí 2 dias, escuta, já chegou o Natal. Demora muito. É depois de amanhã, mas... Quer dizer, qualquer tempo para ela é infinito, é imenso. É o tempo das águas, né? Você mede o tempo pelas estações, é o tempo das mangas, as águas, é o tempo das fogueiras, é o tempo de São João, é o tempo... Né? Quer dizer, cada dia parece que... E as pessoas ainda têm a falta de vergonha de falar, Tobel, o tempo está passando muito depressa, né? Como o tempo passa muito depressa? Eu sei que está acelerado. À medida que você vai vivendo, parece que o tempo está passando. Não, é você que não tem momento definitivo, você não tem momento culminante na sua vida, você não vive aquele momento. E aí o tempo, então, começa o tempo do amanhã, que é o mesmo tempo das possibilidades. E aí começa a insegurança. E amanhã? E se não der? E se eu perder meu emprego? E se tiver? Quer dizer, eu querer controlar o desconhecido, o incontrolável, o imponderável. Não tem jeito de eu controlar. Toda insegurança humana acontece única e exclusivamente por um motivo: porque não existe segurança. Não tem. Eu tenho trabalhado isso muito nas empresas hoje, né? Nas várias empresas, está todo mundo inseguro. E falando também, por que eu não consigo segurança na minha vida? É porque não